Eu tenho que ser sincero com vocês, eu ainda estou me recuperando da última prova de resistência do BBB que foi vencida pelo Fiuk e ele está na final. E o Twitter ficou assim furiosíssimo com a vitória do Fiuk. Então, se o Twitter está triste, o Brasil inteiro está feliz. Então eu gostaria de parabenizar o meu cunhado por essa vitória, por ter deixado o Twitter irritadíssimo e por estar na final do BBB. Mas vamos falar sobre outro assunto, claro, menos importante do que a final do Big Brother Brasil, que é Bolsonaro. Porque hoje de manhã eu trouxe para vocês algumas falas de lideranças europeias do Parlamento Europeu críticas a Bolsonaro. E deputados de todas as vertentes políticos partidários. Então tinha deputado de esquerda, deputado de centro-direita, deputado de centro-esquerda, deputado de centro. Todos eles com críticas duras e pesadas contra Bolsonaro. Porque a Europa tem muita desconfiança no presidente brasileiro. Desde 2019, quando houve aquele super incêndio na Amazônia, que São Paulo escureceu em pleno dia, algo que é incomum aqui, né? 4 da tarde, pode ser comum na Europa, mas aqui no Brasil é algo bastante incomum. A Europa olha com Bolsonaro com muito maus olhos e também com muita desconfiança. E agora, com toda a situação da pandemia, onde o Brasil é um lugar perigoso e hostil, favorável ao vírus sofrer mutações, o mundo inteiro olha para Bolsonaro com desconfiança e com muita preocupação. Porque não adianta a Europa vacinar e imunizar a população, sendo que no Brasil morrem 3 mil pessoas por dia, o contágio está descontrolado, não há um cronograma de vacinação e o vírus ele pode sofrer mutações. Então, por mais que o mundo esteja vacinado e imunizado, as variantes que podem surgir no Brasil, como o caso da variante Bolsonaro que surgiu em Manaus, podem driblar os sistemas imunológicos, mesmo daqueles vacinados, e aí a pandemia nunca teria um fim. Por isso que o Brasil é visto como um local preocupante para o mundo inteiro. E eu já falei sobre a instabilidade que Bolsonaro provoca no capitalismo global. E o Jamil Chad, que escreve no UOL, trouxe uma entrevista com um eurodeputado, ou seja, um deputado do Parlamento Europeu. O nome desse deputado, deixa eu pegar aqui, ele é um espanhol, chama Miguel Urbán Crespo. E ele falou sobre Bolsonaro no início do mês. Ele disse que o Bolsonaro está cometendo um crime de lesa humanidade no Brasil diante da sua gestão da pandemia da Covid. E ele falou que ninguém mais acredita em Bolsonaro. Olhem só esse trecho dessa entrevista, eu vou pegar para vocês. Ninguém acredita em Bolsonaro. O presidente brasileiro seria, segundo o deputado, um problema para o mundo. Um problema para o mundo. Em entrevista à coluna, o eurodeputado, um dos fundadores do partido espanhol Podemos, de esquerda, deixa claro que o presidente brasileiro não tem qualquer credibilidade entre as lideranças políticas europeias. Mesmo aqueles que mantêm relação com o Brasil, segundo ele, fingem acreditar em Bolsonaro para manter seus bons negócios no país. Na gestão da pandemia ou na questão climática, que são dois pontos muito nevrálgicos para Bolsonaro em termos de geopolítica, existe uma diferença entre o presidente brasileiro e os líderes de outras partes do mundo, aspas para o eurodeputado. Na política se cometem erros, mas precisamos diferenciar erros e crimes. Quando se toma decisões conscientes, sabendo de suas consequências, não são erros. E essa é a diferença de Bolsonaro e de outros líderes. Questionado quanto tempo o Brasil levaria para recuperar sua credibilidade internacional, o deputado foi claro, só quando Bolsonaro sair. Eu vou pegar esse trecho, que é um texto interessante, depois a gente finaliza aqui o comentário. O Jamil Chad perguntou o seguinte: como é a imagem do Brasil na Europa neste momento? E o Urbán Crespo respondeu: a imagem é de um país que é o epicentro da pandemia na América Latina. A região é o epicentro de mortes e muita da culpa tem o Brasil. Tudo isso está vinculado às declarações do governo e do presidente Jair Bolsonaro. A imagem de um europeu médio é de hospitais saturados, milhares de mortes. Pessoal, essa é a imagem que o mundo tem no Brasil. Não é só a Europa. Não é só a Europa. Por isso que essa CPI é uma CPI muito importante. E por mais que o Ciro Nogueira, que é um aliado de Bolsonaro, tenha falado para empresários que essa CPI não vai dar em nada, não é assim. Não é assim. O governo tem lá as suas artimanhas políticas, claro, ninguém é bobo que ele não teria, para tentar melar a CPI. Mas essa é uma CPI importantíssima e o futuro do país, inclusive o futuro de Bolsonaro, passam por ela. As eleições de 2022 passam pela CPI. A continuidade do governo Bolsonaro passa pela CPI. E também a liberdade de Bolsonaro passa pela CPI. Porque essa é uma CPI que está avaliando conduta. E estão sendo avaliados e investigados declarações de Bolsonaro e também posições de Bolsonaro com relação à pandemia que podem ter provocado a morte de pessoas.
e nós temos 400 mil mortes. É muitas, mas muitas pessoas, são muitas pessoas que morreram. Muitas. Então é um extermínio populacional que o Bolsonaro fez. E se a CPI comprovar isso, se a CPI decretar isso, Bolsonaro precisará passar por um tribunal penal internacional. Não há escapatória para ele. Não há. E pelo que nós estamos vendo da imagem internacional e que Bolsonaro passará eventualmente por um tribunal internacional, não resta dúvidas que Bolsonaro será preso. Por isso que essa é uma CPI importante. E não caio nessa história do Ciro Nogueira. É retórica dele. Ele é aliado do Bolsonaro. É claro que ele precisa desmerecer a CPI. É claro que ele precisa falar que a CPI não vai dar em nada. É óbvio isso. Só que o governo está morrendo de medo. Morrendo de medo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Então vamos continuar acompanhando. Um olho aqui para dentro do país e um outro olho para fora do país. A imagem que o mundo tem de Bolsonaro neste momento, ela é fundamental. Fundamental. E como o próprio Urban Crespo falou, a imagem do Brasil só vai melhorar quando Bolsonaro sair. E olhando para os Estados Unidos, vendo o que aconteceu com esses 100 primeiros dias de Joe Biden, crescimento de 6%, acho melhor Bolsonaro ficar bastante atento e preparar com muito cuidado os seus depoimentos.